Estamos de volta com o Gazeta Entrevista para mais um bloco com a ex-senadora, ex-ministra, fundadora da Rede Sustentabilidade, Marina Silva. Nós falávamos da conjuntura política nacional, da situação envolvendo o Planalto, a Câmara, ou seja, uma espécie de abraço dos afogados entre a presidente e o presidente da Câmara, um dependendo do outro. Com a sua experiência política, com a sua trajetória, que futuro a senhora enxerga para o país com essa situação? Temos uma situação dramática, né? Você falou aí a história do abraço dos afogados, mas se a gente prestar atenção que o tesoureiro do partido do governo está preso, o líder do governo está preso, o presidente do Senado denunciado, o presidente da Câmara dos Deputados denunciado, nós estamos vivendo diante dos maiores casos de corrupção da história dessa nação. Então, nós temos uma situação que é muito delicada. É por isso que eu fico muito preocupada quando eu vejo as lideranças políticas mais tentando recuperar a popularidade do que em resolver os problemas para a sociedade. Vendo as pessoas muito mais querendo instrumentalizar a crise para ver o que ganha com ela, em lugar de querer resolver a crise. Eu insisto muito, o Brasil é um país com um futuro maravilhoso, mas é preciso que a gente supere o atraso na política. A política hoje ela está num poço sem fundo mesmo. Por quê? Você tem uma situação em que o país já não discute projeto de país, discute só projeto de poder. As composições elas são feitas, não é com base no que se pensa para a saúde, para a educação, para o desenvolvimento econômico, para a infraestrutura, para a segurança, para gerar emprego, não. É baseado em tempo de televisão, quantos segundos você tem, quanto de dinheiro você tem para pagar marqueteiro milionário para fazer filmezinho mentindo para a sociedade, para enganar o povo. É isso que determina as composições políticas e a forma como se ganha vai determinar a forma como se governa. É por isso que eu insisto que a gente precisa sair do presidencialismo de coalizão, que hoje virou presidencialismo de desmoralização, para um presidencialismo, no mínimo, de proposição, com base em programa. Não é? Nas democracias evoluídas, como é que você compõe os governos? Você compõe o governo com base em um programa. Quando você chama a liderança de um partido para compor o governo, não é para dar um pedaço de Estado, um conselho de estatal, uma diretoria para ele fazer falcatruas. É para ele realizar um programa. Geralmente os partidos escalam os melhores quadros que têm para representá-los dentro do governo. E a maioria no Congresso se dá também em cima de um programa. É isso que precisa acontecer no Brasil. Nós vamos precisar de uma transição que, com base em um programa, faça com que a gente tenha uma nova governabilidade, com que a gente tenha uma nova visão de serviço público e, sobretudo, uma agenda estratégica que não muda porque mudou o partido, não muda porque mudou o governo. Nós não podemos ter um projeto de país que é maravilhoso, mas que só funciona comigo. Senão eu acabo com a democracia. O Brasil precisa fortalecer a sua democracia, a alternância de poder, o respeito às instituições, como nós tivemos em 2002. O presidente Lula ganhou, assumiu o compromisso de que ia manter o programa econômico do PSDB. O PSDB deixou os seus melhores quadros para dar suporte ao governo do Lula, deixou 5 economistas, o Marcos Lisboa, o Joaquim Levy, o Murilo Portugal, o Bernardo Api e toda a equipe econômica que estava anteriormente. Aquilo foi um momento importante. O problema do Brasil é que, em vez de institucionalizar conquistas, a gente fulaniza as conquistas. Existe uma proposta de diálogo entre as forças políticas do país, especialmente situação e oposição. A senhora, como é que vê isso? Seria um caminho para sair desse marasmo? Olha, eu tenho insistido muito na ideia do diálogo, porque ninguém isoladamente tem a resposta. Só que a situação agora está tão dramática, com tudo que acaba de acontecer, que eu diria, a gente tem que pensar sobre tudo isso. As investigações o tempo todo estão fazendo revelações que são bombásticas. Quem imaginava que o líder do governo estaria obstruindo a ação da justiça, pagando propina, articulando fuga de pessoas que estão sendo investigadas e que estão presas? Não era uma pessoa qualquer, era o líder do governo. Então, é uma situação dramática. E, obviamente,
que esse é o momento de que a conversa tem que ser primeiro, com base na verdade, assumindo os erros, porque a gente só pode conversar para resolver o problema se assumir que tem um problema. Se está tudo bem, está tudo divino, maravilhoso, então não tem como ter conversa. E a base fundamental é todo o apoio às investigações. Porque o Brasil precisa ser passado a limpo, não se pode voltar 1 milímetro atrás. É isso que vai nos fazer uma democracia melhor, é isso que vai nos possibilitar uma gestão melhor. Você vê que tem uma empresa que acaba de pagar R$ 1 bilhão para poder reparar as propinas que pagou em relação a vários empreendimentos, inclusive em relação a Belo Monte. E eu sempre dizia, olha, isso que está acontecendo na Petrobras está acontecendo também em outras frentes. Alguém imagina que tudo isso está acontecendo só na Petrobras? Como dizem vários especialistas, há uma corrupção institucionalizada e generalizada hoje no Brasil. Então, o caminho da nação apoia as investigações e uma agenda estratégica com a qual todos devemos nos comprometer, independente de quem é o governo, de quem é o partido, e de que essa agenda não muda em função da mudança de governo ou da mudança de partido. Em relação ao seu partido, Rede Sustentabilidade, a senhora já tem experiência de campanhas eleitorais como candidata a presidente. Já pensa em 2018 como uma possibilidade de se candidatar novamente? A situação está tão grave que esse não é momento da gente ficar pensando em eleição. Sinceramente, esse é o momento da gente pensar em o que fazer com a nossa nação. Se a gente colocar a eleição na frente da grave crise que está vivendo a nação, isso é até uma falta de respeito com os brasileiros que estão endividados, dos brasileiros que veem o seu salário ser corroído pela inflação, dos brasileiros que estão perdendo o seu emprego pelo desemprego, dos nossos jovens que não estão mais nas universidades porque os recursos foram cortados, das pessoas que não estão mais recebendo o seguro-desemprego porque ele foi dificultado, mesmo no momento em que temos desemprego. Aliás, é uma contradição. Quando tinha pleno emprego, havia facilidade ao acesso ao seguro-desemprego. Agora que as pessoas estão ficando desempregadas, criaram dificuldade. Quando a mão de obra estava toda empregada, nós tínhamos ali recursos para o Pronatec. Agora que a mão de obra está ficando, encostada pelo desemprego, era o momento de estar treinando as pessoas. E, infelizmente, cortaram as verbas do Pronatec. Ou seja, as pessoas estão discutindo o ajuste fiscal quando a gente deveria estar discutindo o ajuste Brasil. No ajuste Brasil é uma nova perspectiva. Não temos como convencer as pessoas a pagarem o sacrifício do ajuste se for para continuar captando recursos a 13%, 14% a taxa Selic e emprestar 4% para os amigos do rei. Não tem como fazer sacrifício para uma educação onde as crianças, os jovens, tiraram 0. 500 mil jovens tiraram 0 em redação. Para a saúde que nós temos, a segurança que nós temos, é preciso dar uma perspectiva para o país. E tem que ser uma atitude de respeito, de justiça, pensando até um outro critério de justiça. Esse é um momento bom para a gente aprender com os grandes exemplos, como, por exemplo, do Mandela. Justiça não é vingança. Justiça é um ato de amor para interditar quem está fazendo mal à sociedade, interditar quem está fazendo mal a si mesmo, para que possa punir os seus erros, pagar pelos seus erros, mas não como ato de vingança. Eu penso dessa forma e eu acho que é isso que vai nos fazer maiores e melhores. O Brasil não está nessa crise porque aconteceu um terremoto, um maremoto, uma guerra. Foi por incompetência, falta de compromisso e por levar às últimas consequências projetos de poder pelo poder. Logo, nós temos todas as capacidades de resolver tudo o que está acontecendo. A senhora, na sua agenda, sempre visita outros países e tem uma visão privilegiada do Brasil por isso. Que impressões a senhora traz? Como é que o mundo está nos vendo? O que pode ser aproveitado nesse momento com essa relação internacional? Olha, eu estive no Japão, estive recentemente nos Estados Unidos e é uma situação muito difícil para a gente explicar, sabe? A gente fica até triste, porque as pessoas chegam, o que aconteceu no Brasil? Que até ontem o Brasil era um país que era uma esperança de um país emergente. E agora o Brasil está vivendo a decadência política, econômica, social,
E a gente fica numa situação difícil, porque ninguém quer criar uma situação de ficar depreciando o seu país. E, obviamente, que é preciso que a gente olhe para os exemplos. Por exemplo, em 2008, todos os países foram cuidar da crise. É interessante a gente parar para pensar nisso. Por que que os Estados Unidos, a União Europeia, certo? Por que que o Japão, as economias grandes do mundo, a China, todo mundo foi resolver o problema da crise, e no Brasil a gente dizia que não tinha crise, que era só uma marolinha, e ficávamos ainda dando lição de moral para os outros como é que resolvia a crise. Agora eles estão melhorando a crise e nós entramos em crise profunda. Então, quando a gente olha para o mundo, a gente tem que ver os sinais. Será que está todo mundo marchando errado e só a gente é que está marchando certo? Eu estive agora no Japão e eu pude visitar lá, enfim, a região que aconteceu a tsunami e a região que aconteceu, enfim, lá o episódio dramático da bomba atômica, que foi em Hiroshima. E eu pude ver como aquele povo tem uma capacidade enorme de se levantar de catástrofes. Então, olhando para o que está acontecendo aqui, eu pensei, bem, o que está acontecendo no Brasil é grave, mas são erros humanos. Não é uma catástrofe maior do que nós, que a gente não tem controle. Quando acontece um terremoto, uma tsunami, uma coisa terrível que a gente não controla as forças da natureza. Então, olhando para esses exemplos, eu acho que juntando os homens e mulheres de bem, preocupados com o Brasil, não com o partido, preocupado com a nação, não com as eleições, a gente pode encontrar sim um caminho. Para a gente encerrar, fazendo um retrospecto de sua história, o Acre é a sua origem, foi aqui onde a senhora se projetou, e passados tantos anos, tantas décadas, como é que a senhora enxerga o Acre de hoje, os seus ideais, a sua utopia, eles se concretizaram? Olha, as utopias elas servem para nos impulsionar para a frente. Eu gosto muito de uma frase que eu acho que é enfim, não sei se é do Oscar Cesaroto ou se é do Ricardo Goldenberg, agora não sei. Mas ele diz que o ideal, a utopia, deve ser como um motor na popa da canoa, para impulsionar para o futuro, não na proa como um enfeite. Para mim, as utopias são uma espécie de motor que me impulsiona para o futuro. E, obviamente, que a gente precisa se basear em crenças. Eu acho que o Brasil, nesse momento de crise, tem que se conectar com crenças, ressignificar suas crenças. A crença de que nós somos gigantes pela própria natureza, ela é uma crença que, de certa forma, nos leva ao comodismo. Nós temos que começar a ser gigantes pela natureza das decisões que a gente toma. Investir em educação de qualidade para gerar igualdade de oportunidade, infraestrutura para o desenvolvimento sustentável, em energia limpa, renovável e segura, aumentar a produção por ganho de produtividade, ter um destino correto para o uso sustentável das nossas florestas, fazer escolhas certas, não é? Então, diante disso, eu acho que as utopias e as crenças nos ajudam. Obviamente que elas são, digamos, processual. Não é? Você não pode achar que é o pensamento mágico, que você já vai conseguir as coisas da noite para o dia. Não, é muito trabalho, muito esforço. E eu tenho muita certeza de que o Brasil pode dar uma contribuição para o mundo. Obviamente que vai ter que melhorar o funcionamento das instituições cada vez mais, vai ter que melhorar a qualidade dos serviços que estão prestados em saúde, educação, segurança, treinamento, tecnologia e inovação, vai ter que se integrar às cadeias globais. Nós perdemos competitividade, perdemos oportunidade. A nossa indústria hoje representa 9% do nosso PIB, quando já representou 44%. Nós somos um país que voltou, não é, para o extrativismo do minério e para as commodities agrícolas. Isso é importante? Mas nenhuma economia se sustenta com base apenas em commodity. É preciso ter uma base industrial forte que ajude a retroalimentar o processo econômico e ter um ambiente político que não leve o país para o buraco. Hoje, o nosso pior problema é o problema dos valores e o problema do atraso na política. Conversei com a ex-senadora, ex-ministra, fundadora da Rede, Marina Silva. Muito obrigado pela vinda. Obrigada a você. O Gazeta Entrevista vai fazer um intervalo. A gente volta daqui a pouco. Continue com a gente.